Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente está aproveitando essa tarde gostosa, quente do mês de março aqui no jardim da casa da Dona Renê, que por sinal é minha mãe, para receber uma convidada muito querida, muito especial, Ana Luísa Luiz, que está aqui com a gente hoje, psicóloga, e vai falar com a gente sobre dicas aí para a gente viver melhor, viver com mais felicidade. Claro, a gente sabe, né, que momentos tristes, dificuldades, desafios fazem parte dessa nossa jornada aqui nesse planeta, mas como é que a gente pode, assim, extrair o melhor dessas coisas todas? Ana Luísa, bem-vinda! Muito obrigada de novo, né, nesse bate-papo que sempre é tão agradável e esse espaço maravilhoso aqui da Dona Renê, né, que bom ter esse espaço aqui. E eu acho que é ótimo a gente falar sobre essas coisas da vida, né, do dia a dia, daquilo que é importante e desses momentos que nós vamos vivendo e fazem parte da nossa existência, e quando nós olharmos a nossa linha do tempo, nós vamos ver momentos muito felizes, momentos de muita gratidão, momentos difíceis, momentos tristes, mas que sempre são ricos em aprendizado. Sempre, né? Sempre. A Ana Luísa é conhecida assim nas redes sociais dela, dos vídeos que ela faz também do o hashtag Fica a Dica, né? Fica a dica. Fica a Dica, já virou um bordão teu. Virou, porque quando nós começamos a gravar os vídeos, né, antes da pandemia, tinha que ter uma fala no final. E o Fica a Dica, né? Era o dedinho e o Fica a Dica. E o Fica a Dica. Como é que é, assim, Ana, sair um pouco do consultório, da parte clínica, ir para o vídeo, ir para as redes sociais com essas pílulas aí de bem viver, de coisas legais, de Fica a Dica. Como é que foi esse processo para ti? Eu sempre fico pensando que às vezes as pessoas têm uma certa resistência, às vezes por desconhecimento, né, do trabalho da psicologia, do trabalho do psicólogo, né, como se o psicólogo só precisasse estar agindo num problema. E aí as pessoas esquecem que todos os dias a gente tem pequenos problemas e a gente precisa às vezes de dicas. E essas dicas vieram ao longo desses 20 e poucos anos aí de formação, em coisas que eu fui escutando, fui depurando essas falas, né, dos próprios pacientes, né, e de muita leitura, de estudo. E a dica ficou como, opa, o que eu posso pensar hoje que vai melhorar o dia? Né? Que dica é importante para pensar sobre questões do autoconhecimento, do bem viver, de comportamento, de procurar ajuda, né? Das pessoas buscarem ajuda, não só quando tem a dificuldade, de pegar um pouco essa malícia às vezes que nós temos, né? Nós gostaríamos de tudo no nosso controle, gostaríamos, mas nem sempre. E aí eu fiz um dos últimos posts do Fica a Dica era bem que nós gostaríamos que nós pudéssemos ter o controle, mas nós não temos. Então, para cada dica vem realmente uma ideia e isso gera uma reflexão, gera um comentário, um agradecimento. Nossa, Ana, era o que eu precisava ouvir hoje, que bom te ouvir, que bom ler essa dica, né? São coisas simples, né, Ana? Mas Simples. eu acho que tocam, assim, eu acho que o simples toca muito a pessoa. Eu me lembro de uma coisa que você falou para mim, num bate-papo assim que a gente teve informal, que eu lembro todas as vezes que eu chego em casa, Ana. Eu lembro de você, que você me disse assim uma vez, que quando você chegava em casa, vamos ver se eu me lembro direitinho. Quando você chegava em casa, muitas vezes você precisava de um tempo para tirar a roupa do trabalho ou para tirar o calçado, uns 5 minutos dizendo, cheguei, calma aí, filhos, calma aí, marido, calma aí, eu preciso chegar primeiro para depois estar disponível. Gente, eu me lembro disso todo final de tarde quando eu chego em casa. E muitas vezes é uma coisa que a gente não consegue fazer, né? Sim. A gente já embarca nas coisas assim. Sim. Era isso mesmo? Era isso mesmo. Porque quando eu comecei a clinicar, eu tinha os filhos pequenos. Então, claro, filhos têm demandas, né? Era contar uma coisa, mostrar uma coisa, queria que a mãe assista um filme, enfim, uma novidade, um desenho. E aí eu comecei a disciplinar isso, né, com eles e para mim. Só um pouquinho, a mãe precisa chegar. Por que chegar?
Porque eu tinha vindo de um dia inteiro de atendimentos, de trabalho, de demandas tão diferentes, de histórias tão diferentes, momentos felizes dos pacientes, situações tristes, situações preocupantes, e eu precisava ter um tempo para voltar e assumir esse outro papel. Não era a psicóloga que estava chegando em casa. Nesse momento era a mãe, era a esposa, era a dona de casa, eram outras demandas. E isso com o tempo foi melhorando muito, porque era isso mesmo, era chegar em casa, respirar e dizer, bom, agora eu sou de vocês. Né? Então isso trazia uma qualidade, né, naquele tempo que depois eu tinha com eles, incrível. Porque ali eu era a mãe, né? A mãe que chama atenção, a mãe que exige, a mãe que diz não, não vai ser assim, isso tu vai fazer, como que não fez isso? Quer dizer, de chamar para a responsabilidade, para aquilo que eram os compromissos. Então esse espaço, quando eu respeito o meu espaço, eu também consigo respeitar o espaço deles. E aí, quando muda de fase, a gente consegue respeitar mais ainda, porque chega uma época que o espaço é o quarto, né? É o bunker, né? Então, assim, é uma região que não entre sem pedir licença. E isso fica tranquilo, porque existe um lugar onde a gente pode circular e existe também um momento que cada um está fazendo as suas coisas. E isso é importante, né? É o momento que está lendo um livro, está conversando com os amigos, está jogando, enfim, né? Cada um dentro das suas atividades também, né? Porque eu acho que às vezes a gente se perde nos papéis todos que a gente desempenha. Né? Nós não somos sempre a profissional, ou sempre a psicóloga, ou sempre a mãe. Tem uma fala de um paciente meu que dizia assim, Ana, eu gostaria tanto que tu pudesse te transformar num pequeno bonequinho assim, que tu ficasse sempre junto comigo. Olha, acho que tu não gostaria de ter eu sempre ali do teu lado. Eu também posso ser chata, porque todo mundo tem um momento de ser o seu momento chato, né? E a gente né? Então, assim, não dá para ter a psicóloga 24 horas, né? Porque não, existem os outros papéis. E eles são muito importantes na vida, né? Tem integridade, né? Eu acho assim, tá íntegro no papel que tá ali naquele momento, né? Ai, que legal, Ana. Você é uma pessoa assim que me parece muito, que é aquele tipo de gente que faz do limão uma limonada, um mousse, uma caipirinha e por ali vai. Até uma geleia de limão é possível que eu faça. Amo fazer geleias. E aí? É isso mesmo? As experiências, elas vão ensinando que preciso estar inteira onde eu estou e naquilo que eu estiver fazendo. Né? Nesse momento que eu estou aqui, nada mais importante do que eu estar aqui com a Vivi falando sobre essas coisas, né? Tá atenta a esse som, né? A esse lugar maravilhoso onde a gente está, sentindo isso. Esse é o momento mais importante hoje, nesse momento é isso. Mas e depois? Bom, depois virão outros momentos. E não é mais ou menos importante, são todos importantes. Né? Então, o ano passado, né, eu tive uma experiência, né, do falecimento do meu pai, que estava morando em Portugal, né, muito feliz, por sinal, e ele teve uma situação de saúde, né, e ele veio a falecer. Vamos falar do nome do teu pai, sim, né? Sim, o José de Oliveira Luiz, conhecido como o Zé dos Rios. O Zé dos Rios, poeta, ator, ó, chegou a cair até o negócio de pegar limão, ó. Cidadão caxiense, homenageado. Uma figura, assim, aí, né? Onde quer que ele esteja. Zé, bem-vindo, assim, e acho que a gente está te honrando também nesse bate-papo, assim, do nosso jeitinho, né? Sim. E aí? E aí, naquele momento, assim, que eu tive a notícia que eu precisaria ir para lá, o meu pensamento começou a se organizar para como eu faria esta viagem. Né? Nós estamos falando do outro lado do oceano, eu não faço assim e me teletransporto. Então, a minha rede de apoio foi acionada naquele momento,
cada um com aquilo que poderia estar vendo para mim, me ajudando, né? E a Rede de Portugal também, né? Quem estava lá, enfim, tenho familiares, então claro que isso também facilita. E essa viagem aconteceu, né? Em menos de 48 horas foi organizado tudo para eu ir, né? Então, o limão e a limonada, eles estão aí, quer dizer, eu tinha uma situação de urgência, né? E eu tinha conversado com meu pai um dia antes, né, dele ter a questão de saúde, e ele me disse: minha filha, eu estou onde eu queria estar, eu voltei para as minhas raízes, porque a cidade onde meu pai estava é a região onde os meus avós, né, meu avô português, né, viveu e a família também. Então ele estava lá, ele estava muito feliz de ter retornado, né? Então, no meio de uma dor, né, de vir, cheguei, tive muito apoio lá e de vê-lo, né, numa situação muito grave de saúde, sem perspectiva de voltar. Tive uma longa conversa com ele ao pé do ouvido, né, que foi muito importante dentro desse processo do luto, né, de se questionar: fez tudo o que precisava fazer, Ana? E eu digo: sim, eu fiz. E eu fiz, e os amigos de lá diziam: Ana, era tu que tinha que estar aqui, né? O teu pai queria que tu mesmo estivesse aqui, por isso ele esperou tu chegar aqui, enfim, para se desenrolar a situação e ele vir a falecer. E lá, assim, eu tive muito apoio, eu tive, assim, não fiquei nenhum momento sozinha, né? Então, muito, assim, de fazerem eu me sentir bem, de eu me sentir acolhida. Claro que quando eu retornei também eu tive, mas nesse processo todo do luto, da perda, eu consegui encerrar coisas lá, porque a gente levou as cinzas, né, onde estavam os nossos parentes, então isso também foi muito regado à poesia, à leitura de poesia, a boas memórias, a lembranças boas. Então isso tudo, né, faz parte de uma situação que o que era para ser uma situação muito triste se transformou num momento, assim, de celebrar a trajetória. Porque quando eu falo uma pessoa de 83 anos que resolveu voltar para Portugal sozinha, eu não estou falando, né, de alguém que não viveu. Sim, são 83 anos. Então, isso tudo foi muito bom, foi muito marcante. Claro que a gente sabe que o luto, né, ele passa. Então, assim, me peguei no WhatsApp ouvindo vários áudios, né, da gente conversando, contando histórias, né, vídeo, nós fazíamos chamada de vídeo sempre que ele estava lá. Então, tudo isso é a história que se conta, né, e que não se apaga, né, porque, como dizia meu pai, só morre o não lembrado. Né? E cada vez que alguém lembra, agora uns dias atrás teve um amigo que está fazendo um trabalho, né, uma tese de mestrado sobre o teatro, e ele disse: Ana, todas as pessoas com quem eu conversei falaram do teu pai. E aí ele mexemos em materiais, né, para ajudar ele nesse trabalho. Então, assim, continua vivo, né, na memória, quando a gente fala, quando conta uma história, né, os filhos têm cada um o seu jeito de homenageá-lo, né, então, assim, a formatura do meu filho, ele colocou uma das músicas que ele tocava no pandeiro com o vô, né? A filha, assim, tem várias situações que ela diz: nossa, olha isso aqui, mãe, pareceu o vô, lembrei do vô, sonhei. Então, eu acho que as formas que a gente se expressa, né, com os nossos entes queridos, ela vai muito além da nossa compreensão, né? Porque o nosso estar aqui, ele realmente é só um tempo. E nós somos seres egoístas, né? Que nós gostaríamos de ter esse poder da vida e da morte. Quando eu quiser, eu quero que aconteça. E não é assim, né? Então, a gente poder passar por esses momentos, por essas situações e poder trazer um pouco de leveza, né, na perda de alguém, ela é um exercício bem importante. Assim como a gente lembrar e rir e a gente lembrar e chorar.
né? Acho que às vezes a gente falta muito, às vezes, o nosso choro, né? A gente, o choro às vezes ele é visto como uma fraqueza, como uma falta de espiritualidade, ou o nome que a gente quiser dar, e não, né? Se a gente tem o choro e o riso fazendo parte do nosso ser, é porque os dois são importantes, né? Assim como a gente chora de alegria, a gente chora de tristeza. E precisa chorar também. E precisa, a gente não pode esquecer que nós somos, essa nossa humanidade, ela passa aí, né? Por a gente conhecer as nossas emoções, né? Conhecer os nossos limites, aquilo que nos afeta. Então, é bem como tu falaste, né? É o momento de chorar, é o momento de chorar. É o momento de rir, é o momento de rir. Eu poderia dizer, mas Ana, nós não somos gavetas, né? Às vezes a gente está aqui, mas não está se sentindo bem. Mas a partir do momento que nós conseguimos nos conhecer e entender o que é que está acontecendo aqui dentro do nosso cérebro, né? O que está acontecendo aqui, que meu coração está um pouco mais acelerado, tô ansiosa. Quando eu consigo entender isso, com certeza eu vou ficar bem comigo, né? Eu vou conseguir ficar bem. Então, assim, quando fez agora 1 ano, eu fui à missa e pensei, puxa, que bom poder estar aqui celebrando, né, essa alma, esse espírito, essa oração que vá, né, para ele. Enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que é essa coisa. E agora, claro, eu estou fazendo mexendo na biblioteca do pai, né? E aí eu trouxe assim um mimo aqui, né? Que eu sei que ele ficaria muito feliz, né, de fazer o livro circular, né? Saber que, enfim, ele tinha um carinho todo especial por ti também. Então, eu acho que é isso, né, Vivi? É a gente conseguir ir vivendo cada momento, né, e desse amadurecimento. Mas uma coisa eu tirei, assim, como uma lição, sabe, dessa perda, né? A minha mãe já faleceu e o pai também. Então, é um momento que a gente se sente um pouco órfão de pai e mãe. Você falou de se sentir órfão, né, Ana? Me vem muito essa coisa da meia-idade, né? Estamos na meia-idade e agora, daqui para frente, como será, né? O teu pai, ele fez uma viagem para além-mar aí, mudou de país, com que idade? A primeira vez ele tinha 79. 79 anos, né? Então teve coragem para mudar o rumo da história aí aos 79 anos. Como é que você percebe essa meia-idade? Não sei se é um termo que você gosta de usar. Bom, vamos pensar que a nossa geração chegará aos 100 anos, né? Se tudo der certo, né? Chegaremos aos 100. Eu acho que as mudanças, elas vão acontecendo. E quanto melhor eu vivo cada fase da minha vida, cada momento da minha vida, eu, de uma certa forma, me preparo melhor. E eu acho que agora, assim, esse meio, né, essa meia-idade, esses 50 e poucos anos, né, o pai gostava de chamar de cinquentinha, né, então eu sou uma cinquentinha. E o que traz eu ser uma cinquentinha, né? Eu acho que entra um pouco um lado mais ácido às vezes, né, assim, ácido em que sentido, né, porque ácido também é sabor, né? Muitas coisas assim eu já não quero mais, não me fazem falta, não vou fazer esforço, não aceito, né? E eu acho que os memes, eles vêm para ilustrar muito aquele momento, o que? Sair para uma festa, que tem um monte de gente, tem que usar um salto alto. Vai ter lugar para sentar? Lugar para sentar, lugar para estacionar, não. Acho que eu vou ficar em casa, bebendo um vinho, assistindo um filme, que também é muito bom. Então, e isso é uma coisa que é começar a se ouvir um pouco mais, porque aí a gente não está tão preocupada com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que os outros vão achar. Será que eu uso o cabelo preso, liso, crespo? Eu gosto de liso, eu gosto de crespo, eu gosto de batom rosa, eu gosto de batom vermelho. Eu sempre gostei.
Então, o que é o melhor? É como eu também estiver me sentindo. Claro, estamos falando aqui de uma coisa individual, mas considerando, estou dentro de uma sociedade, de respeitar as pessoas, enfim. Então, acho que vai mudando, né? Eu olho assim, eu tenho a minha vitamina para tomar, eu sei que eu tenho meus cuidados com a pele que eu faço, mas eu faço aquilo que me faz sentir bem. E eu acho que é esse ponto que muda nos 50, né? Quando o meu cabelo, eu fiz uma transição da tinta para deixar o cabelo normal, sem nenhuma tintura. E eu fiz uma transição. E como foi difícil aquela transição, porque o que eu escutava? Ana, tu não vai pintar o cabelo? Não, eu estou fazendo uma transição, eu não quero mais usar tinta, né? Mas tu nunca mais vai usar? Eu digo, nunca é muito forte. Agora eu não quero mais, eu quero o meu cabelo do jeito dele, né? E quando eu senti que o meu cabelo também estava só aquele cabelo virgem, como veio aos meus cabelos, à minha cabeça, aquele cabelo virgem, eu digo, eu quero um moreno iluminado. E que bom que foi no momento que eu quis fazer o meu moreno iluminado. Então, as minhas coisas, o jeito de estar, eu acho que essa é a diferença dos 50. É uma maturidade que vem também, né? Vem uma maturidade. De se olhar para dentro. Sim. Aí, Ana, tem uma coisa, né, de se cuidar, de se ouvir, e aí a gente está convivendo com uma sociedade que está doente, mentalmente, que é algo assim que não é muito palpável, né? Parece que durante muito tempo era frescura, depressão, não, isso aí é falta de vontade, ah, não, ansiedade o quê? É chilique, calma, não consegue manter a calma. Como é que a gente trabalha com tudo isso, Ana, né, dentro desse nosso mundo aí que só nos puxa muitas vezes para fora, para o agito e tal, na questão de se prevenir também, né? Não só buscar aquela medicação na hora que entrou em crise, mas como é que a gente pode fazer um passo antes disso? Existem muitas boas práticas e cada um pode achar aquela que se encaixa melhor. Eu me ocupar com algo que eu goste, primeira coisa. Segundo, nem tudo que eu quero fazer eu vou poder fazer. Então, como que eu posso organizar isso, né? O que eu faço? Primeiro, a gente precisa aprender a se ouvir. A gente precisa escutar não o nosso barulho, mas o nosso silêncio. Se permitir ter momentos para ficar sozinha, né? Aí vai ter alguém que vai dizer assim, a Ana já está pensando em meditação, já... Não. Se você gosta de meditação, faça meditação. Se você gosta de academia, vá para a academia. Se você gosta de grupos que você possa interagir e ajudar, voluntariado, faça. Mas ter aquele momento seu para se ouvir, para se experimentar, para sair do agito, sair das redes, sair de qualquer coisa que tire a tua atenção contigo, né? Tem uma coisa que eu acho que funciona muito bem, né? E não importa a ordem, mas que funciona faça uma lista. Uma vez existia o diário, né? Que nós fazíamos diário em cadernos que tinham chaves, né, que eram guardadas, né, porque lá estavam os nossos maiores segredos. Então, tenha um caderno, um bloco, algo que você possa anotar coisas que venham no seu pensamento, né? Aquela ideia que vem, que você não sabe de onde, você nem estava pensando naquilo, mas veio. Então, o que é que eu quero fazer? O que é importante para mim? E aquilo você vai conseguindo priorizar aquilo. Eu quero arrumar uma gaveta, eu quero separar uns livros, eu quero fazer uma caminhada hoje de 15 minutos, eu quero dar a volta no quarteirão hoje, eu vou dar uma volta de 15 minutos. Eu não quero fazer nada hoje, eu quero deitar e assistir a minha série, eu quero maratonar. Maratone o que você quiser, né? Então, é isso que vai fazendo com que você saia um pouco dessa agitação, né? Claro, dicas para a gente prevenir e não adoecer.
não esperar adoecer para ir buscar ajuda. Então, hoje eu percebo que existe muito mais uma medicalização muito intensa, que tudo se resolve com medicação, como se fosse um estalo. Por quê? Porque aí eu não preciso ficar pensando muito no que eu estou sentindo. Não preciso refletir muito. Não preciso refletir, eu não reflito. Eu tomo a medicação e ela vai tratar de tudo. Que bom se fosse, mas não é. Nós somos seres de comunicação. Nós precisamos falar e ser ouvidos. Quando eu falo, eu também me escuto. E quando eu escuto, eu também estou fazendo um trabalho de pensar sobre a minha fala. Quer dizer, eu não falo só para fora, para o outro, eu falo para mim. Então, eu me escutando, eu presto atenção naquilo que eu estou dizendo, eu posso refletir sobre aquilo. Mas aí vem a pergunta, bom, Ana, então se eu posso refletir comigo, eu não preciso do outro. Aí vem uma escuta qualificada, que serve para quê? Né? Para entender aquilo até que ponto aquilo é um adoecimento, até que ponto aquilo é uma crise de ansiedade, né? Até que ponto aquilo pode ser uma depressão, né? Ou um estresse grande, que ainda não é uma depressão. Né? Então, as situações elas vão acontecendo e isso vai gerando efeitos no nosso organismo. Então, a ansiedade muitas vezes estou tão sobrecarregada, tenho tantas demandas que eu não dou conta, que o meu organismo entende? Opa, eu preciso acelerar. Eu preciso fazer com que meu coração bata mais rápido para eu conseguir ter mais energia para fazer as coisas. Não. Então eu estou tendo um ataque cardíaco. Não, é uma crise de ansiedade. A internet, ela veio para nos auxiliar muito a ter acesso à informação. Mas o Google enlouquece a gente também, né? E as pessoas vêm no consultório e dizem assim, Ana, mas eu pesquisei lá no Google que aquilo que eu estou sentindo é isso. Que bom, tu fez uma pesquisa, mas nós somos seres de contato, nós somos seres que nós queremos ter o outro perto da gente. Ser humano quer outro ser humano. Eu quero que alguém me escute, eu quero interação. Por que nós sofremos tanto com a pandemia? Por que os efeitos da pandemia nós estamos sentindo agora com a questão da ansiedade, da depressão, da questão dos medicamentos? Porque nós precisávamos do outro, nós precisávamos do toque, do abraço, do olho no olho. Nem todo mundo se adapta numa sessão online. E o online está aí, eu também tive que entrar no online, né? Também resisti um pouco a essa forma de atendimento. Mas por que tem pessoas que se adaptam, outras não? Porque algumas, elas querem o contato, elas querem se deslocar até aquele local, elas querem ir lá para aquele espaço, ter o seu acolhimento, ter o seu entendimento. Então, comunicação é isso, né, Vivi? É isso que nós estamos fazendo. Nós fizemos live, mas nós estarmos aqui juntas é diferente. É uma outra qualidade. É uma outra qualidade. Ana, e daí você trouxe uma dica de livro que eu já tive a oportunidade de ler, que fala muito disso que a gente está conversando aqui agora, que é é o poder de escutar o outro também, de se ouvir um pouco no outro e de escutar o outro com a alma também, né? Não só... Porque às vezes a gente ouve a pessoa, não tá nem aí, tá pensando lá na lista do mercado, tá pensando no problema que virá. Sim. E aí eu acho que entra assim, acho que essa questão do livro, né, do palhaço e o psicanalista, do Dunker, que é o psicanalista, e o Tebas, que é o palhaço, né, e que ele fala como escutar os outros pode transformar vidas. É uma leitura leve, gostosa, né, todas as pessoas podem ler, né, que se interessem pelo tema, e essa escuta é justamente isso. Eu não posso esquecer a sensibilidade de ouvir o outro, né? Não é só uma técnica, né? Se fosse técnicas, qualquer pessoa pegaria um livro, leria as técnicas e poderia fazer uma escuta, né, psicológica de qualquer pessoa.
Não, tem o estudo, tem a formação, mas tem a sensibilidade, tem o escutar realmente aquilo e fazer o outro pensar sobre aquilo que ele está escutando, fazer reflexões sobre o que ele está pensando. E quando eu escuto o outro, eu vou escutar o que ele está me dizendo e não o que eu quero que ele me diga. Que aí essa é uma das diferenças da escuta, né? Então, assim, eles são, assim, é um livro que encanta, porque, claro que tem uma hora que ele é um pouco mais técnico, porque, afinal de contas, né, o Christian, ele é um professor, né, então ele vai ter a questão da técnica, mas ela é leve, ela é gostosa, ela traz isso dessa escuta de prestar atenção. Eu ouço o outro, mas eu também estou ouvindo. E quando eu escuto, eu também aprendo com aquela história. Aquilo também me traz uma lição. Aquilo também me traz uma melhoria na minha própria vida, né? Porque o ser humano, ele aprende pela imitação, pela interação, né? E pelo estudo. Com certeza. Ana, e você trabalha a tua espiritualidade de alguma maneira? Eu trabalho, eu tenho os meus momentos assim das minhas reflexões, das minhas orações, de ler partes do Evangelho. Eu tenho um hábito que foi ensinado pela minha mãe, que era assim: quando tu está muito em dúvida em algo que tu não sabe, que resposta que tu vai ter para aquilo, né? Pegue a Bíblia, abra e escolha um trecho. Então eu tenho esse hábito, né, na minha vida, né? Então eu acho que a gente precisa ter essa conexão, né, com aquilo que vem de algum lugar que a gente não sabe onde, né? É do ser humano essa transcendência. E então eu tenho sim as minhas orações, os meus pedidos, né? E eu acredito muito, né? Então acho que não é só o acreditar, mas é acreditar e confiar, né? Então acho que Deus, ele é um, né? Ele é um e ele está aí com a gente, ele está aqui, ele está nesse momento, ele está presente. Eu acredito que quanto mais a gente tem coisas boas para fazer para o outro, né, a gente também recebe, e eu acho que isso é porque Deus é muito grande. Acreditar e confiar. Com Gostei certeza. muito. Se você pudesse escolher agora, assim, Ana, qual é o som que habita o teu coração? Qual é o som que você ouve do teu coração nesse momento? Som. Eu acho que acho que seria o som da serenidade. Essa palavra, ela tem pulsado muito ultimamente. De poder ter essa calma, essa tranquilidade, da escolha, de estar vivendo um outro momento com isso, com sereno. Não é parado, não é calmo, é sereno. Tem mais a ver com o núcleo, né? O sereno, parece que ele é mais interno, assim. Acho que sim, acho que sim. Acho que é um trabalho, assim, que tem agitação, mas tem isso de... As coisas estão acontecendo como elas têm que acontecer, porque o universo está ali para que isso aconteça agora, não é amanhã, não é ontem, é agora, né? Então isso traz um outro discurso, né? Traz um outro time para as coisas, né? E quando eu vou fazer essa retrospectiva do dia ou de alguma situação que aconteceu que eu não esperava, eu penso, sim, era assim que tinha que acontecer. E aí tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí eu aceito mesmo, eu confio, eu creio. Muito bom, gente. Ao som da chuva que começou a cair. Afinal de contas, não controlamos tudo, né, Ana Não Luísa? controlamos, né? A gente encerra esses sons do coração cheio de coisa tão boa, cheio de tanta serenidade também. Foi uma honra te receber aqui. Que bom. Foi uma alegria lembrar do teu pai, do Zé Luiz, uma pessoa encantadora também. E te ouvir, Ana Luísa, ouvir esses conselhos de bem viver, várias dicas. E aí, assim, né, como não poderia deixar de ser,
da biblioteca do Zé para as mãos da Vivi. Com muito carinho, com muita... Palavras, ó, o primeiro aqui. Com muito Poesia. carinho eu recebo e vai para minha biblioteca pessoal, os livros do teu pai, Zé Luiz, com muito carinho mesmo. Ana, e para agradecer a tua presença e as tuas dicas tão importantes aqui no programa, a nossa equipe tem um presente para você, da Botânica Boutique Floral, nossa apoiadora, para que você leve com carinho para a tua vida também. Com certeza, levo, agradeço e esse encontro foi maravilhoso. Espero que quem estiver assistindo goste, né? Siga aí no Instagram, sempre tem uma dica e qualquer coisa tem meu contato também, né? Estamos aí. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Uma chuva de bênçãos na vida de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.